De volta ao Redação Novo Tempo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você está aqui com a gente em mais esse programa. Eu só quero relembrar que a sua participação é fundamental para que esse programa aconteça. Você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, então anote aí, novotempo.com/jornalismo, esse é o nosso site. E você interage com a gente através das nossas redes sociais. O Facebook é o facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo você encontra a gente no Twitter e também no Instagram. Gente, antes de entrar no assunto de hoje, me desculpem, mas é o seguinte... Teve caravana Novo Tempo essa semana e eu esqueci de mandar um abraço. Posso mandar agora? Nossa, eu levei um susto. Sabe por se quê? abrir a sessão pra você... É porque o pessoal, quando encontra a gente na caravana... Mas ele não mandou no começo. É, então eu não pode mandei mandar no começo, final. pode mandar no final, né? Eu não sabia. Tá na regra lá, Wagner apareceu na minha artigo timeline 33. o final de semana entendi. inteiro. Não, tá Todos certo, os meus né, amigos gente? tiraram foto com o Wagner. O Wagner, Onde foi a claro que é caravana, permitido. Wagner? Imagina, Andradas. imagina A caravana. se fosse a Andradas, Suzane. Minas Gerais, Ah, em Minas do ladinho Gerais. de Poços de Caldas. Exatamente, a caravana foi em Andradas, em Minas Gerais. Então, muito obrigado a todo o pessoal de Andradas que recebeu a Saúde, gente alguém espirrou com aqui. o maior carinho. Quem espirrou? Não fui eu. Ah, foi alguém aí. Saúde, Saúde. pra quem Foi espirrou. inocente? Gente, deixa eu falar, é tão legal porque aí a gente encontra o pessoal na caravana e eles falam assim, manda um abraço pra aquela menina, como é o nome dela? Suzaene, manda um abraço pra ela. Aí o pessoal de lá é super E gente aquele boa. rapaz, o Hélio Moura, manda um Mandaram abraço pra mim também. Olha você. só, Mandaram. você todo Muito querido. obrigado, E lá o pessoal pessoal te de conhece do Andradas. Conexão também, Um tá? abraço. Vamos lá então discutir agora o assunto de hoje. Abraço para Andradas, mas vamos lá para o nosso assunto. Dados divulgados pelo jornal O Globo mostrou que no Brasil, a cada 1 hora, surgiu uma nova organização religiosa. Então, de janeiro de 2010 a fevereiro desse ano, 67.951 entidades se registraram na Receita Federal. Segundo a pesquisa, as razões seriam a facilidade burocrática para a igreja, para a abertura de novas igrejas e também o fortalecimento do movimento neopentecostal. Esses dados, infelizmente, apontam para outra situação que há um tempo vem acontecendo, que é a banalização da fé. E é sobre esse assunto que a gente vai discutir agora aqui no Redação Novo Tempo. Enfim, a gente acompanha esse tipo de notícia, né? Agora, é alarmante essa informação que a pesquisa traz de quantas novas instituições religiosas são abertas a cada dia no Brasil. Eu fiquei até com uma dúvida a respeito disso. São mais de 60 mil novas organizações que se registraram, né, na Receita Federal nesse período de tempo. Mas quando fala em organização religiosa, está dizendo de uma nova denominação ou uma religião que já existe, mas assim, é uma nova congregação que se registrou? Porque me parece muito se forem 60 mil denominações. São 25 por dia, é muita coisa. É um muita número coisa. muito Deve ser grande. novas congregações de denominações já existentes, imagino eu, porque é demais. Você De sabe qualquer que- forma, são muitas Sim, denominações. ainda assim é muito. Você sabe que esse assunto ele é tão delicado, eu não sei se vocês vão se lembrar disso, e eu nem tenho muitos dados para dar, porque eu não lembro aqui o nome. Mas teve uma vez, faz tempo, um apresentador da MTV, quando a MTV ainda era um canal aberto e tudo mais, ele migrou, ele saiu da MTV e foi para Globo. E eu esqueci o nome dele aqui, Cazé. Lembram desse apresentador? Eu lembro. Ele foi para Globo e criou um programa lá que eu esqueci o nome do programa. Você esqueceu várias coisas. Mas o fato ele falou, olha, nós estamos criando esse programa de televisão como uma religião. E ele foi lá e ele registrou o nome do programa de televisão dele na Globo como uma instituição religiosa. Não tinha igreja montada, não tinha membros cadastrados na religião dele, mas simplesmente ele queria que o programa fosse um movimento religioso e ele conseguiu esse registro. Tem o jornalista Hélio Gaspari. Não lembro, acho que é da Folha. Tá todo mundo com na época problema de da memória. Folha. Todo mundo com probleminha É que de isso memória. faz muito tempo. Se não me engano, foi em 2010 que o Hélio Gaspari, para fazer Esse uma negócio matéria... do Cazé, só lembrando, eu acho que é antes dos anos 2000, tá? Que ele foi pra Globo. são muito Foi novos. naquela época Eu ia que... lá. Nessa nem época eu não tinha nem nascido, televisão em casa ainda. Nem eu. Mas o Hélio Gaspari, ele fez o seguinte, também fazendo uma matéria, uma reportagem sobre isso, né? Sobre a facilidade que é no Brasil de se abrir uma igreja. E ele abriu uma igreja durante a reportagem para mostrar como é fácil. Ele criou a igreja heliocêntrica.
causa do... Sua Eu causa. gostei, inclusive, do nome. Ele criou a Isso aí. a Em vez de igreja... ser teocêntrica, era A heliocêntrica. igreja heliocêntrica, sei lá, do Evangelho Eterno, sei lá que nome ele deu, só para mostrar na reportagem como é simples. Vai ali, cria a igreja e pronto. Sem burocracia nenhuma. Livre de impostos de todos os tipos, né? Para mostrar como é fácil de se fazer isso no Brasil. É uma coisa Uau. assustadora, porque para se criar... e dá para entender um pouco, né, disso aí. A fé é livre no Brasil. A gente vive no... A gente já Embora discutiu seja um isso estado várias vezes, né? laico, não vai Ele é laico, não é barrar. laicista, né? Ele não impede a fé, não impede a religião. Ao contrário, a nossa legislação, ela protege a fé das pessoas. Se eu quiser ter a fé que eu quiser, eu posso ter. E ninguém pode me impedir de tê-la, ninguém pode me impedir de prestar o culto que eu quiser, a divindade que eu quiser, que eu entenda que deva ser Você pode inventar. louvada. Exatamente. E baseado nisso, o Estado não pode impedir alguém de criar religiões. Teve um outro caso, esse bem mais recente, se não me engano, foi na época da Copa do Mundo. Uma marca de cerveja criou também, não foi de cerveja, foi alguma coisa relacionada a futebol, criou uma religião, a religião futebolística, porque se apegando nessa questão da legislação que garante direitos a religiosos, por exemplo, adventistas do sétimo dia, que tem o sábado como um dia sagrado, eles têm resguardado esse direito de poder não trabalhar no sábado, compensando essas horas durante a semana, para que não fira a sua consciência religiosa. E o que esse grupo fez nessa coisa que foi mais marketing do que coisa séria, mas de fato instituíram a religião do futebol para que o camarada torcedor do time pudesse faltar ao trabalho para assistir ao jogo de futebol A no gente estádio. comentou isso aqui no Porque programa. o estádio seria o templo, esse negócio fez isso, né? Os estádios eram seus templos, o jogo de futebol era o culto. Então, o seguidor dessa religião teria resguardado o direito constitucional de faltar ao trabalho para prestar culto, onde? No templo que era o estádio de futebol. Foi uma coisa que eles fizeram de verdade. Com isso toda a legalidade. Sim, com a legalidade. possível. Ninguém pode atestar que não estava certo. Ó, dei uma gugada aqui, o programa do Cazé chamava Sociedade Anônima na Globo e foi em 2001. Eu não tinha nascido. Você quis realmente provar que você não estava inventando não essa tava inventando, informação, é. né? Isso que o Hélio falou acaba não só banalizando a fé, mas acaba banalizando as congregações, as religiões que levam isso a sério. E, por exemplo, Exatamente. conquistas como a conquista do Enem para os sabatistas, sejam adventistas, sejam batistas, sejam judeus. Esse tipo de conquista que custa para chegar a esse ponto, acabam sendo banalizadas e acabam sendo futilizadas por conta dessa... Não sei se é por causa da falta de burocracia, se é por causa dessas facilidades, mas esse tipo de atitude acaba tirando a credibilidade de outras religiões e instituições religiosas que demoram tanto tempo para se consolidar e conquistar essa credibilidade. Você sabe, é um assunto bastante complicado esse, porque, assim, o Hélio falou de um extremo e você aqui de outro, porque, né, o que o Hélio trouxe? A gente vive num país que é laico, então o Estado não vai interferir no tipo de religião que você decide, né, que você aceita, que você se converta e vá exercitar a sua fé naquela religião. O Brasil permite que você decida qual é a sua religião. Então ele não vai impedir que novas coisas sejam formadas. Agora, você trouxe uma outra questão, que é a outra parte da linha, que é a banalização. Então você tem igrejas evangélicas sendo criadas a todo instante no Brasil, como diz a pesquisa, e aí você tem a figura do que é o cristão evangélico muito diminuída ou muito manchada, porque a gente tem muitas igrejas que não lidam com seriedade com o assunto. Você tem a figura, por exemplo, do líder religioso, que aí vai ser o pastor, em alguns lugares é o ministro, o bispo, o apóstolo, o evangelista, né? Muitas religiões têm nomes diferentes, mas você enfraquece também essa figura porque existem muitos líderes religiosos que não tratam da religião de forma correta, né? Tá ali simplesmente para se ter um negócio, para chegar ao extremo de extorquir os seus membros com o seu dízimo ou com as suas ofertas. Não sei se existe, mas se não existir, passa a existir o termo, né? A mercantilização da fé.
Que a gente vê, liga a televisão em alguns horários, você vê, e vários, acho que todo canal tem essa coisa de religiosa, né? Vende espaço para religiões e os canais têm ali os cultos e, na verdade, você vê ali aquele momento, parece um programa de domingo, né? Agora vamos aqui falar com o nosso patrocinador. É mais ou menos isso, mas o patrocínio é o patrocínio santo, entre aspas. O cara vai vender uma água que salva, vai vender um pedacinho do manto sagrado, esse tipo de coisa. E eu acho que isso pesa muito. Aquela imagem que a gente tem desde, sei lá, quantos anos, quando as pessoas falam, né? Fazendo um trocadilho com aquele pequenas empresas, grandes negócios, faz um trocadilho pequenas igrejas, grandes negócios. Justamente por conta disso. E aí, Eu posso dar minha religiões, opinião? só amarrando aqui, e aí religiões sérias, inclusive cristãs, acabam sofrendo um problema, uma mancha na sua imagem. Porque É né, difícil se parece que desvincular tudo desse, é desse igual. estereótipo. parece que do mesmo jeito que existem os católicos e são uma religião só, e é uma igreja, né, que tem uma presença tão forte no Brasil, todo o universo evangélico é uma coisa só, e não necessariamente, né? Diga, Suzane. Posso dar minha opinião sincera? Claro. Aí, Cuidado. Eu concordo com tudo isso que vocês disseram. Uma das coisas que mais me impressiona no Brasil positivamente é essa laicidade, né? A gente tem tantas coisas ruins no nosso país acontecendo, vendo ele desmoronar, mas esse é um bem que eu acho que a gente deveria sempre guardar ele com muito carinho, da gente poder realmente ter a nossa religião, professar a fé que a gente bem entender e que a gente aceitar no nosso coração. O problema das facilidades, no meu ponto de vista, é que, a igreja é uma empresa sem fins lucrativos, então eu acho que por aí a gente já pode realmente ter facilidades, né? A questão dos impostos e tudo mais. Eu acho que a gente nem pode usar o termo empresa, né? É uma organização sem fins lucrativos. Muito bem corrigido. Só que o que eu acho que deveria acontecer é ela ter um mínimo de organização, um mínimo de estrutura para que ela pudesse existir. Porque, como vocês já comentaram, qualquer pessoa hoje, na sua casa ou sem endereço, debaixo de uma tenda, sem nenhum endereço fixo, ela pode abrir uma igreja, né? E a gente encontra muitos charlatões. E são pessoas que só atrapalham esse ministério da fé, seja a fé que for. Porque a fé sensibiliza, então esses charlatões, eles conseguem realmente envolver as pessoas a fazerem grandes doações e por aí vai, tantas coisas que as pessoas estão dispostas a fazer atrás de uma fé. Então, brincar com isso é muito sério para mim. Então, eu acho que o que deveria existir é uma estrutura mínima. Por exemplo, a Igreja Adventista é uma igreja bastante organizada, né? A gente tem, por princípio, essa organização. Parece até prepotência da minha parte usar isso como exemplo, mas eu acho que deveria ter alguma cláusula ali na Constituição, na lei, que tivesse um mínimo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Um mínimo de estrutura possível para a igreja existir. Sei lá, um endereço fixo, por exemplo, próprio, já poderia ajudar nesse sentido, né? Quando eu falo assim, até parece eu acho que essa é a única regra que realmente é necessária. Eu não sou especialista no assunto, mas parece que a única regra que realmente eles pedem é um endereço fixo. Agora, naquele exemplo que eu dei, por exemplo, do Cazé, o endereço fixo era o estúdio da Globo, onde era gravado Sociedade Anônima. Então, em outros casos... pode ser a casa da pessoa, por exemplo, não tem um exatamente. tempo. É difícil comentar isso, gente, porque eu sei que tem muitas igrejas que às vezes não têm condição de ter um templo próprio, alguma coisa assim do tipo. Por que eu estou falando isso? Justamente por esse preconceito que a gente sofre em relação à religião, que nós somos pessoas movidas pelo impulso das emoções, por uma fé, que a gente entrega dinheiro de forma, enfim, o tanto que se pede, e todos esses adjetivos ruins que a gente tem. Então, eu não sei se eu feri alguém de repente falando isso, mas eu acho que tinha que ter uma estrutura mínima assim para funcionar. Eu acho que isso torna mais sério a organização religiosa, entende? E não assim, tipo, qualquer um pode ter no fundo do quintal. Eu acho que qualquer um pode ter no fundo do quintal um grupo que represente a sua igreja. Eu vou abrir um grupo na minha casa, né? Mas assim, uma extensão, um culto extra do que tem na minha igreja.
Agora, eu abri só uma que aí igreja... limita, aí é o que a gente estava falando no começo, você impede o surgimento, a manifestação de fé por isso que era difícil comentar a minha inexistente. opinião. O Eu pensei grande várias problema vezes. nem é só a não questão é. da burocracia. O grande problema é a questão de qualquer subsídio que você oferece no país, você tem o problema da fiscalização. E é isso que acontece, esses casos que o Hélio citou, que o Wagner citou. Se não tem fiscalização, esse subsídio, essa facilidade, essa falta de burocracia vai facilitar a vida de quem quer fazer coisas legais, de quem quer andar à margem da legislação, entendeu? E achar brechas na lei. Gente, talvez ficou um pouco assim, mas só terminando, eu sei que o tempo tá contado. Eu acho que esse meu pensamento é só para expressar que a fé não deveria ser banalizada. Ela deveria ser algo assim admirável, mesmo que eu não acredite em Deus ou não acredite na sua fé, mas admirar a sua postura, a sua organização, a sua maneira de proceder. Então, meu pensamento, eu acho que resumindo, é isso. Eu acho que é isso mesmo. A fé é algo muito importante. Existem áreas da ciência que, inclusive, comprovam a importância da fé no indivíduo e ela não deveria ser banalizada, ela não deveria ser vista como simplesmente um mercado, porque ela não é. Então, o que acontece por aí não pode ser um impedimento de que alguém tenha preconceito sobre a fé, sobre uma religião, qualquer que seja ela, porque o que importa é a sua relação com Deus. Não, já acabou, mas só ia dizer que porque o que é banal? Banal é aquilo que é comum. E qual que é o problema de a fé ser banal? A fé não seria bom a fé ser comum? E todo mundo tem fé, então a fé é por si mesmo banal. Então vamos lá, olha, um garoto brasileiro de 6 anos de idade surpreendeu nos últimos dias. O João Paulo Guerra Barreira, ele conquistou o primeiro lugar em um concurso sobre colonização espacial promovido pela agência aeroespacial norte-americana, a NASA. Ele criou um jogo de computador onde um trio de crianças se aventura pelo espaço construindo um foguete a partir de peças recicladas. Além disso, no jogo é possível explorar os planetas do sistema solar. O mais interessante é que o jogo inventado e programado sozinho pelo garoto de 6 anos é baseado em um livro escrito por ele mesmo no ano passado, quando tinha apenas 5 anos. João é um garoto bastante prodígio. Não é à toa que, com 6 anos, ele já cursa o 3º ano do ensino fundamental, 2 anos à frente das crianças que têm a mesma idade que ele. Mais de 6 mil estudantes do mundo inteiro se inscreveram nesse concurso da NASA. Parabéns! Que orgulho, né? Luana, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um Volte prazer. mais vezes. Volte mais vezes, Luana? Se deixarem, eu volto. Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau, gente. até lá.